Olá, meu nome é Anísia Unter, você está no canal de Olhos Bem Abertos e mais uma vez, mais uma segunda-feira que estaremos falando sobre o Evangelho de Jesus, sobre os seus preceitos, sobre aquilo que ele nos trouxe como orientação segura para que nós possamos caminharmos e chegarmos no objetivo que é esperado pelo nosso Criador, que é o nosso Pai Celestial. E Jesus, ele veio para isso, para nos dar esse continente e essa direção, para que sigamos, para que tenhamos passos firmes, para que possamos caminhar com confiança, com certeza daquilo que nós iremos encontrar. Mas algumas coisas dependem única e exclusivamente de cada um de nós. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre algo que Jesus falou e muitas vezes é temido. É temido porque as pessoas não querem ouvir que, por exemplo, uma hora ou outra ele vai perguntar para nós: e aí, como vocês receberam os meus ensinamentos? O que vocês fizeram com tudo aquilo que eu recomendei? Então essa hora, meus irmãos, ela está cada dia mais próxima, né? Porque a própria situação nossa, a própria situação do mundo nos dá esses indicativos de que teremos, sim, muito em breve, algum impacto que vai nos trazer, assim, um momento de decisão e nós teremos que justificar. Justificar todo o tempo, como eu sempre falo, o investimento que foi feito para nós, eu estou falando de nós, a população humana aqui do planeta Terra. Ele é um investimento muito alto. E é tão alto que, só para falar um pouquinho desse investimento, eu queria salientar, né, o próprio esforço de Jesus, estando entre nós, como um de nós. Eu sempre digo que ele praticou a lei da igualdade e nos trouxe vários pontos interessantes que nós temos que pensar, que nós temos que digerir, não digerir no nosso estômago, mas digerir na nossa mente, dirigir no nosso ser. E hoje nós vamos falar quando ele diz assim em Mateus 25:13, vigiem, pois não sabem em que dia chegará o seu Senhor. Esse recado é para nós todos, né? Do Polo Norte ao Polo Sul, leste, oeste, enfim. A população humana, não apenas nós ou aqueles que porventura estiverem encarnados, né? Mas todos aqueles que também já estão na dimensão espiritual. Todos, a população, né? Hoje nós estamos cerca deixa eu ver, aqui no Brasil, no mundo, nós estamos provavelmente por uns 7 bilhões, né, de espíritos, e encarnados 7 bilhões e 200, e a população que está na dimensão espiritual pode ser 4 a 5 vezes. Muita gente, né? Muita gente. E nós vamos ter que colocar ali na mesa, na hora nossa, né, de justificar o nosso tempo. Então nós temos várias passagens, parábolas, que Jesus fala sobre essa necessidade de chegar esse dia. E aqui nesse momento ele fala para nós permanecermos vigilantes. E o que é vigiar, né? Então nós estamos agora no ápice de uma grande revolução e prestes a se tornar até uma guerra.
Mas vamos ver o que significa essa revolução e essa guerra. Então, nós percebemos que os valores do seu evangelho, aquilo... Quando eu falo evangelho de Jesus, não é uma ditadura, não é algo que tem que ser imposto, é alguma coisa que nós temos que aprender, que nós temos que compreender, assimilar e agir. Então, é isso que é as orientações dele. E não levarmos para aquele só para o lado sacro, porque o lado sacro às vezes nós deixamos aonde nós estivermos fazendo a nossa compenetração espiritual. Porém, né, aqui nesse caso, essa revolução é a revolução de valores. É a revolução dos valores que nós teremos que assimilar e pôr em prática. Né? Então ele começa isso lá no Sermão do Monte e ele vai falando e levando todas as orientações por todos os lugares onde ele passou, deixando claro, muito claro, aquilo que iria acontecer. Então Jesus foi contando histórias. As próprias parábolas que eu pretendo trazer para esse nosso bate-papo, também elas contam história e são histórias ilustrativas, por isso são chamadas de parábolas. E essas parábolas, elas têm na entrelinhas ali, né, um conhecimento profundo que Jesus quer que nós assimilemos, para que nós possamos caminhar, para que nós possamos andar com segurança de nós mesmos. Então, essa guerra, que eu digo que está prestes a eclodir, ela vai partir através dessa revolução de valores. As coisas terão que estar dentro do eixo que o mestre nos deixou. E aí nós pensamos, mas tá falando pessimista? Isso não é pessimismo? E eu digo para vocês, não, né? Basta nós olharmos para fora da nossa casa ou olharmos para dentro da nossa casa, que nós perceberemos que nós estamos nesse ápice, né, dessa revolução, que logo, logo será uma guerra declarada. Porque o desespero, ele está superando o otimismo de todo mundo. Então, ele está desbancando a confiança, está desbancando a certeza e está deixando todos nós, de uma maneira quase geral, com um raquitismo espiritual, vigor espiritual. Então, nós estamos nos tornando raquíticos. Então, quando nós entramos nesse processo de raquitismo espiritual, então tudo abaixa, tudo abaixa. Então, nós vamos ter uma baixa, primeiramente, de ânimo. Nós teremos uma baixa depois de vontade de fazer, de realizar. Nós teremos uma baixa de tudo aquilo que nós queríamos realizar como um objetivo de vida e nós começamos a achar que já não está assim, né? Ou já não é aquilo que nós perdemos a paixão no sentido de vontade de fazer as coisas. Então, esse é o raquitismo espiritual. Então, nós entramos num abatimento moral. O que é abatimento moral? É o desânimo, né? É aquela coisa que você não vê mais graça nas coisas, não vê mais graça na vida. E muitos entram num processo tão grande que tem que tomar medicamentos, né? Tem que entrar com uma ação medicamentosa, tem que voltar, né, de alguma forma, com auxílio químico, as suas ações, né, o seu, enfim, né, normalizar os hormônios neurais, porque nós definhamos, né? Então, isso é o raquitismo espiritual. Pensem bem, não é o corpo que adoece, é a essência, sou eu.
E isso está muito atrelado àquilo que eu trago em mim, a como eu vejo, dos meus olhos, como eu penso e como eu sinto. Passamos a argumentar que é impossível ser otimista num mundo tão conturbado, tão cinzento, tão cheio de coisas erradas, coisas que nós já estamos enjoados, nós estamos por aqui. Então é uma coisa assim, uma expressão até natural a gente falar que está por aqui, né? Nem é por aqui, é por aqui. Por quê? Nós estamos cansados, né? Então isso vai trazendo para nós, né, um desânimo geral. E digo para vocês que é necessário ou que precisamos parar. Stop, fazer um stop, parou. Então nós temos que rearranjar tudo o que nós somos. Nós temos que fazer uma avaliação, né, daquilo que nós somos. O que sou eu? Fazer uma reinicialização do nosso sistema, para que nós possamos, né, entender qual é o nosso padrão vibracional, qual é o nosso estado, para que nós possamos voltar à normalidade. Então nós temos que dar uma parada. E essa parada, nós estamos nela. Já estamos indo para o 2º ano de parada. E será que nós conseguimos fazer todo esse inventário a respeito de nós mesmos? Será que nós percebemos qual é o nosso comportamento diante de todas as situações que nós tivemos que enfrentar? E teremos ainda, né? Nós teremos ainda. E Jesus, então, vem nos alertar à vigilância. E o que é a vigilância? A vigilância é um estado de alerta, é um estado de, sabe, de não vibracional mesmo. Vigilância é vibração. Porque quando uma pessoa está vigilante, ela não pode estar assim entediada. Percebem? Elas têm que, qual é a postura de uma pessoa que está vigilante? Ela está completamente atenta. Então, se nós olharmos, né, os sentinelas, eles ficam parados, mas os olhos são de águias, eles ficam olhando de um lado do outro. Então, eles têm eles filmam, né, através dos seus olhos, todo o movimento que está ali ocorrendo. Tem um bichinho chamado suricato. Ele mostra para nós como que é ser vigilante. Então, eles ficam assim atentos a tudo, a qualquer barulhinho, a qualquer mudança do vento, eles estão atentos. Então, isso é vigilância. Nós temos que estar vigilantes para não sermos surpreendidos, mas surpreendidos do quê? O que pode nos surpreender? Será que eu estou falando para vocês, assim, né, de grandes naves, né, porque hoje o assunto mais ou menos está dentro desse parâmetro, né, que nós seremos visitados? Será que serão grandes naves que de repente pararão e ficarão lá e nós ficaremos aqui, né, num estado de comoção, né? Será que como nós reagiremos? Tremeremos de medo ou ficaremos? Tá aí, vieram porque quiseram. E se vieram, sejam bem-vindos, né? Ou será que nós teremos uma grande guerra onde armas químicas ou nucleares farão uma aniquilação em massa? Então, nós também estamos ouvindo esses rumores de guerra. É ali, é lá, alguém tá enriquecendo o urânio de uma maneira que não é adequada, que é proibida.
outro que já afirma que tem armas nucleares, né? Armas nucleares. Outro que vai lá e faz uma explosãozinha, né? Para mostrar o poder de fogo. Então vai lá e explode uma bomba, né? Nuclear, e aquilo é só uma amostra, ou seja, olha, esse aqui é um pedacinho da bala que eu tenho. E essa bala é poderosa. Será que nós teremos medo disso? Será que muitos começarão a flutuar e de repente irão numa nuvem em direção ao céu? Será? Nós não sabemos. Nós não sabemos. Eu sei que essa última alternativa, ela é muito pueril. Por quê? É impossível, né? É impossível isso acontecer. Nós teremos que ter algum estado, um estado diferente desse nosso, para que nós possamos, de repente, ir para outra dimensão, não é? Então, nós temos algumas alternativas que nós não podemos descartar e falar isso é sonho, isso é viagem, como nós também não podemos ficar criando, maquinando em nossa cabeça coisas, né, mirabolantes. Mas nós temos que ouvir o que Jesus falou. E o que ele diz é isso: vigiem, porque vocês não sabem a hora em que chegará ou que virá o Senhor. O Senhor é ele mesmo. Então ele está falando dele mesmo. E Jesus fala dele mesmo. E se nós tivermos, né, que dizer, mas isso será possível? Talvez não, isso é papo de quem é fanático. Não, não é. Ele não falaria isso. Ele não diria isso se não tivesse nem um fundo de verdade, né? É toda a verdade dentro do nosso caldeirão, que é o nosso planeta. E aí, então, nós não podemos, então, dizer qual será, mas podemos afirmar com certeza que precisamos estar vigilantes. E isso, né? A vigilância também nos pede, né? Ou ela nos força a ser conscientes do que acontece à nossa volta. Nós temos que ter essa antena, nós temos que ter esse radar sempre ligado dentro da vigilância. E é isso que Jesus nos pede: estarmos vigilantes, atentos, estarmos conscientes daquilo que estamos realizando aqui. Nós temos que, primeiramente, começar a vigilância aonde? Nos nossos pensamentos. Porque são eles que vão dirigir os nossos atos, as nossas ações, são eles que vão mostrar, né, o que realmente nós somos, são os nossos pensamentos. Então, essa vigilância constante vai nos trazer moderação para a violência, porque nós ainda temos um grau de violência muito grande. Qualquer coisa, a violência, nós explodimos, ela explode. E muitas vezes nós nem percebemos essa violência que nós ainda somos portadores. E essa violência, eu quero deixar bem claro que ela tanto pode ser física como verbal. E as duas formas são tremendamente, digamos assim, nos trazem grandes prejuízos, seja ela verbal, seja ela física. Então, atenção redobrada aos nossos pequenos atos. Então, nós temos que começar a usar, né, uma lente mais potente em relação aos nossos atos, em relação àquilo que nós estamos vivendo, porque assim, o nosso pensamento, ele é energia, e energia é matéria. Então, esses pensamentos, quando eu estou pesada, quando eu estou assim, cansada, eles passam a fazer o quê? A pesar mesmo, ficar com peso maior, ou deixar um ambiente, né, com uma vibração muito pesada. E aí
né, tudo começa a sair do nosso controle. E aí nós chegamos facilmente aos grandes conflitos. Batemos de frente, não temos mais nenhuma... A gente diz isso, né? Nós dizemos isso com uma facilidade. Eu perdi a paciência. Eu perdi a paciência, não tô afim mais, né? Então esses conflitos nos trazem grandes prejuízos. Nos trazem, no final, no frigir dos ovos, grandes doenças. Se não agora, nós vamos reencarnar de novo, estaremos marcados. Porque isso nós vamos colocando o quê? Nós vamos colocando na nossa essência espiritual, né? Lógico que através do nosso perispírito que nós vamos externar para o nosso corpo físico, né? Numa outra encarnação, nessa atual. Mas ficaremos sim com esses resquícios, eu digo assim, nós perderemos, né, qualidade. Mas voltando a falar um pouco, como será então o dia do Senhor? Como será? Nós, né, não sabemos, mas sabemos que um dia nós teremos que prestar contas de tudo aquilo que nós realizamos, do que nós aprendemos, daquilo que nós fomos orientados e daquilo que nós realizamos ou deixamos de realizar. E nós teremos, então, um momento, eu digo, de muita atenção, né? Que é essa prestação de conta das nossas obras, aquilo que nós realizamos. E o que será que nós falaremos? Qual será a nossa desculpa? Pensem comigo, quais serão as nossas desculpas? Porque nós vamos ter que falar, né? Será que a gente vai falar, senhor, me desculpe, mas eu me acomodei? Ou então, eu tive medo de tudo, medo da violência, medo do mundo cruel, medo da maldade humana, medo de tudo, né? Ou então nós podemos argumentar que naquele momento eu estava tão abatido, tão fraco que eu perdi a vontade. Eu perdi a vontade de tudo e me abandonei também. Ou então falar, desculpa, mas depois de tantas provas, depois de passar por tantos percalços, eu perdi minha fé. E isso, será que vai justificar? Será? Será que nós vamos ter coragem de dar essa justificativa para aquele que acreditou em nós, que esteve entre nós, caminhou, esteve presente, está presente até os dias atuais e que lá atrás aceitou, né, a condição da morte infamante da cruz para mostrar que a vida nunca é interrompida. Será que nós teremos, digamos assim, coragem de dar essas justificativas? Ou será que nós falaremos, Senhor, eu fiz tudo que estava ao meu alcance, mas Ele sabe porque nós não poderemos nos maquiar, nós não poderemos dissimular aquilo que realmente nós praticamos. Enfim, nós seremos os únicos que falaremos por nós mesmos. Ninguém vai falar, né? Ninguém vai dizer por nós aquilo que nós fizemos das nossas experiências e na somatória a nossa experiência espiritual. Então, qual é o saldo da tua experiência? Porque nós estamos chegando, né, naquele momento onde nós teremos mesmo que ir. Porque o mundo vai se transformar. Nós seremos uma civilização, digamos assim, mais evoluída. Está chegando o momento, né? Aí, Jesus, ele vai falar assim, né, dentro desses ensinamentos, ele fala em Mateus 24, deixa eu ver, 43,
Ele diz assim, entendam isso, né? Se um proprietário de uma casa soubesse a hora que o ladrão fosse invadir, ele faria o quê? Ele trancaria tudo e ficaria lá, né? Se colocaria em sentinela, ou seja, falta falar, sentinela, vigilância, né? E lógico que não permitiria que a sua casa fosse invadida. Então, isso ele está falando da nossa casa mental, perfeito? E nós podemos fazer isso sim, com tranquilidade, né? Estarmos vigilantes. O assunto é bom, eu gosto, quero que vocês entendam, não sei se agradam, mas hoje nós encerramos aqui, poderemos continuar em outra ocasião. Agradeço a todos vocês, deixem o joinha, isso é importante, os comentários, que eu sempre deixo com um coraçãozinho, porque eu agradeço o carinho de cada comentário. E estaremos na próxima segunda. Beijo grande e fiquem na paz. Boa semana!